que pode ser uma tendência aí das empresas, depois de uma forte, né, tendência ao trabalho remoto, esse que é realizado à distância, algumas empresas reavaliam a produtividade dos trabalhadores em home office. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a psicóloga e consultora de recursos humanos, a Milena Mendonça. Um bom dia, seja muito bem-vinda, Milena. Muito obrigada por nos atender nesta manhã de quarta-feira, viu? Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Milena, a gente tem acompanhado aí, né, uma movimentação, inclusive de grandes empresas voltadas também para a área de tecnologia, que começam a reavaliar esta tendência do trabalho home office, que nos últimos anos realmente ganhou um espaço muito grande. Você tem percebido, é uma tendência de mercado, inclusive, essa reavaliação? Sim, eu percebo que é muito comum as pessoas reavaliarem nesse momento, porque a gente teve uma pandemia que obrigou a gente a ir para o home office. Uhum. E as pessoas foram sem estrutura, trabalhando na sala de jantar, com aquela cadeira de madeira, ruim, dura. E as empresas tiveram que rapidamente se adaptar em montar escritórios, né, dentro da casa das pessoas para poder realmente passar pela pandemia. Pós-pandemia, muitas atividades conseguiram manter a estrutura home office e não perder produtividade nem qualidade da entrega dos colaboradores. Porém, já tem um tempo, né, que a vida já voltou ao normal, que é o novo normal que o pessoal fala, né? Sim. E muitas empresas estão voltando, né, com as pessoas para o escritório. O que eu vejo muito comum também acontecer é voltar parcialmente, né? Eu estava em São Paulo semana passada, fiz benchmark, né, visita em algumas empresas para entender boas práticas. E lá eu percebi claramente as empresas que eram, né, o pessoal era presencial e hoje é parcialmente, né? Então o pessoal vai 1 ou 2 vezes por semana e varia muito também da posição que a pessoa ocupa. Uhum. Porque tem algumas posições que realmente permitem a pessoa trabalhar remotamente, né? O teletrabalho, ele é super compatível com o que a pessoa faz e tem outras coisas que não tem como. Mas é um fato, assim, do que eu percebo de todas... Porque como eu presto consultoria de RH para várias empresas, de vários segmentos, de vários portes, eu vejo na prática, no meu dia a dia, isso. Algumas empresas já retornaram 100%, algumas empresas metade, e algumas empresas estão nesse processo de transição. Mas isso vai muito da cultura, vai muito de qual é a necessidade atual, o que está pegando mais, né? É melhor a gente ter as pessoas aqui ou tudo bem se a pessoa estiver longe. Mas, de fato, há uma tendência, inclusive na área de tecnologia da informação, é a área que mais a gente vê o trabalho remoto acontecendo de verdade. Né? Então, varia muito. Mas, de fato, eu percebo na minha atuação diária que teve uma grande movimentação do retorno das pessoas nas organizações. É uma reanálise realmente de mercado? Sim, é um momento em que as empresas estão entendendo. Dá para a gente trazer todo mundo de volta? Mas eu percebo também que as empresas estão fazendo isso devagar. Né? Então, vamos começar uma vez por semana? Daqui a pouco, a gente precisa 2 vezes por semana? Então, eles estão reavaliando, inclusive reavaliando por setor. Tem setor que precisa, né, vir mais vezes na semana. Tem setor que, tudo bem, se você vier menos vezes. Mas é muito importante, e muitas empresas fazem isso para manter ali o fit cultural, sabe? Para a pessoa, por mais que a pessoa trabalhe em casa, a liderança longe, mas, né, um bom líder consegue manter, né, a pessoa engajada, ela estando em casa. Mas eu percebo que essa movimentação de trazer as pessoas da empresa para dentro de casa é muito de manter realmente essa pessoa engajada na cultura do negócio, ela respirar a cultura da empresa. Né? E foi muito interessante, né? Eu estive em São Paulo, como eu falei semana passada, empresas completamente diferentes, uma com uma estrutura muito mais formal, outra com uma estrutura muito mais informal, e as duas estão realmente nesse momento de trazer um pouco mais de volta as pessoas para o escritório. E como é interessante essa questão da cultura, né? Eu estava até comentando com um cliente essa semana, né? Como que é interessante a gente ver que não... Quando eu falo, toda vez que eu vou fazer uma seleção, né? Como eu sou headhunter, eu falo sempre para os clientes, não existe candidato bom ou ruim. Existe a pessoa que é adequada para aquela posição, para aquela empresa, para aquela vaga, ou não. Então, como é importante a gente entender a cultura. Tem pessoas, aí agora como headhunter, tem candidatos que não aceitam mais trabalhar 100% presencial. Tem pessoas que veem o teletrabalho, né, o trabalho remoto como um benefício.
Só que você sabe que tem muita gente que não quer, que não se adapta. Mulher que tem filho pequeno em casa. Ou até o homem, às vezes, que tem o filho, aí a mulher vai botar ele para ajudar. E às vezes não tem uma estrutura tão adequada, né? E essa dificuldade de concentração, inclusive, no ambiente residencial, né? Porque quando você vai trabalhar em casa, eu sempre falo, né? As pessoas falam que tem a vida pessoal e profissional. Eu já não gosto de falar sobre isso. Eu não uso essa linha. Eu uso a linha de que a gente tem uma vida e nessa vida a gente exerce diversos papéis. E você está num mesmo ambiente 24 horas por dia, onde você permeia pelo papel mãe, esposa, filha, profissional. Muitas vezes, né, a pessoa do lar ali que tem que fazer as coisas de casa. Então, você tem que ter uma organização e uma disciplina muito boa para que você não virar um emaranhado esses papéis e você não fazer direito nenhuma coisa nem outra, né? Não conseguir definir, né, os limites que cada uma dessas funções ela acaba agregando no dia da gente. Você comentou, Milena, sobre essa questão da produtividade, né? Isso tem a ver também com o próprio entendimento do trabalho, né? Ou de como as pessoas enxergam este trabalho em casa, na rotina. Como é que você avalia isso? A questão da produtividade tem muitas questões por trás disso, né? Começa do quanto a pessoa está engajada nas empresas. Começa do quanto aquela liderança está realmente capacitada para inspirar. Porque o verdadeiro líder, ele inspira. Então, é muito comum a gente ter pessoas que são muito mais produtivas, mas que estão trabalhando em casa, do que aquela que está no escritório, entre aspas, fingindo que está trabalhando. Porque o chefe está ali, né? Então, quando a gente para pensar sobre produtividade, a produtividade ela começa muito antes da pessoa estar ali sentada. Ela começa do quanto a pessoa está aderente à cultura daquela empresa. Então, por isso que é tão importante a gente trazer a pessoa certa para o lugar certo. Por isso que eu insisto em falar, não tem pessoa boa ou ruim, não tem profissional bom ou ruim, não tem empresa boa ou ruim. Existe compatibilidade, né? Se eu tenho aderência àquela cultura ou não, aquela posição ou não. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente não tem como falar de produtividade sem falar de engajamento. E como é que você engaja uma pessoa numa empresa? Você tem que ter um ambiente propício, você tem que ter uma liderança forte, uma liderança que realmente inspire. Você tem que dar condições de trabalho para aquela pessoa. Que é o exemplo que eu dei há pouco. Quando as pessoas começaram a trabalhar em casa, sentado na mesa de jantar, com aquela cadeira de madeira. Mas era a o que pessoa não tinha, consegue. né, Era o que tinha. Mas imagina a produtividade. Como que não cai? Né? Às vezes, por mais que a pessoa tenha um esforço, todo um engajamento, então muitas questões precisam ser avaliadas quando a gente fala de produtividade, né? Você comentou, inclusive, dessa reavaliação e alguns setores que podem ter uma tendência mais forte ou não para esse tipo de reavaliação. Você acha que nós estamos chegando no momento de abandonar esse home office para algumas áreas? E que áreas seriam essas? Quando a gente fala de indústrias, é muito mais difícil, né? Aquele trabalho que exige que você esteja lá, até um trabalho de linha de produção, isso é impossível, até na própria pandemia. Ou fechava-se, né? Ou estava ali. Mas quando a gente fala na tecnologia da informação, eu acho que aí é um caminho sem volta. A área de tecnologia da informação, ela está cada vez mais indo para o teletrabalho. E quando a gente começa a perceber, inclusive muitas empresas da tecnologia de informação estão perdendo profissionais, né, brasileiros para empresas estrangeiras. Então tem muitas pessoas, né, que como o mundo da tecnologia da informação é um mundo meio à parte quando a gente pensa sobre isso. Não dá para a gente comparar uma realidade de uma indústria com o setor de tecnologia da informação, né? Por exemplo, a minha atuação enquanto RH, antigamente a gente trabalhava só de forma presencial. A minha primeira experiência com RH, quase 19 anos atrás, foi numa consultoria. E a gente atendia só presencial. Hoje em dia, grande parte dos meus clientes são externos. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro, empresas do Brasil inteiro. E eu consigo prestar um serviço com a mesma qualidade em Campo Grande ou fora. Então, existe uma questão de qual é o segmento. O segmento de TI, um segmento de prestação de serviço é muito mais fácil. Mas quando a gente fala de produto, de produção, de comércio, né? Mas mesmo o comércio, a gente já tem uma parte e-commerce muito grande. Então, já diminuiu a quantidade de vendedores na porta da loja. Então, depende muito do segmento. Mas é fato, assim, os setores que mais têm tendência a manter o teletrabalho é a área de tecnologia da informação disparado, né? Marketing digital, antigamente não existia marketing digital. Você vê muita gente trabalhando home office da casa dela. E prestação de serviço geral, contadores. A minha contadora fica lá no Nordeste, entende? Então, é muito comum essa prestação de serviço a gente conseguir fazer de forma remota sem perder qualidade. Você acha que essa reavaliação
ela passa ainda por essa ideia de tentar voltar a um padrão anterior ou não? Eu acho que é uma ilusão a gente voltar a ser como era antes, né? Porque a pandemia, ela trouxe muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Eu sempre falo assim, né? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. E quando a gente olha o novo comportamento das pessoas, a gente percebe claramente. Eu que trabalho com comportamento humano, né, há muitos anos e estou nas empresas diariamente, seja online ou seja presencial, a gente percebe o novo comportamento das pessoas. Então, eu acho que quando eu gosto da expressão do novo normal, né, porque é o novo normal, de fato. A gente percebe esse novo normal na prática. E, inclusive, hoje em dia, a rotatividade, o próprio Mato Grosso do Sul está em pleno emprego. Hoje em dia é um grande desafio a gente atuar como headhunter. Antigamente a gente tinha candidatos para escolher. Hoje em dia a gente tem que convencer o candidato a vender a vaga para ele, vender a posição para ele, a empresa para ele. Então eu percebo que assim, antigamente inclusive, eu vou fugir um pouco do tema, mas não muito, mas hoje em dia tem um termo chamado EVP, Employee Value Proposition. Quando a gente fala de atração de talento nas organizações, as pessoas elas não querem só o dinheiro. Antigamente as pessoas da geração X iam muito pelo dinheiro, recompensa financeira. Hoje em dia as pessoas querem mais do que a recompensa financeira. Elas querem a recompensa experiencial, elas querem a recompensa emocional. E aí a recompensa experiencial entra o home office, que muita gente vê como um benefício, tá? Então, é o novo comportamento do ser humano mesmo. Só que a gente ainda tem pessoas da geração X. A gente está no momento em que a gente vê pessoas da geração X, Y, Z, tudo na mesma organização. E aí a gente entra muitas vezes no assunto conflito de gerações. E o home office, ele vem para isso. A galera X quer ficar lá, acredita que para ser produtivo tem que estar lá. Já na cabeça da geração Z, não faz sentido eu estar aqui. Eu estou mais produtiva em casa, eu fico perdendo tempo no deslocamento e de volta. Então, eu acho que de tudo isso, a grande questão é a gente analisar quais são, né, o que as gerações têm de melhor e a gente absorver o que cada um tem de melhor. Né? E lembrar que cada segmento é único. Então, você tem que entender, né, diante desse novo momento em que a gente vive, o segmento permite, né, o que ganhos e perdas a gente tem. Tudo na vida tem ganho e perda. Então, a gente precisa avaliar. Aí o dono, né, o empresário tem que avaliar estrategicamente qual é a perda e qual é o ganho e tomar a melhor decisão. Mas é um fato que muita gente hoje em dia, se a vaga é presencial, a pessoa nem se aplica para aquela vaga. Tem um levantamento, né, uma sondagem, na verdade, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que aponta, né, inclusive, esse comportamento do trabalhador, também ele fazendo essa reavaliação do home office. Então, tem posições diferenciadas do ponto de vista do trabalhador e do empresário para esse modelo de trabalho? Sim, e aí quando a gente para pensar na realidade da organização, na realidade da posição, tem posições que você não precisa estar na empresa, que você trabalha totalmente, você e o seu computador, você consegue fazer reuniões online, todas as interações que você precisa fazer, você não precisa estar ali. Agora, quando a gente vai para uma linha de produção, como é que eu vou acompanhar aquela produção? Como é que eu vou garantir, por exemplo, um setor de qualidade? Eu já trabalhei na indústria. Como é que eu vou garantir a qualidade daquela produção se eu não estiver lá na esteira de produção? Não tem como, né? Então, por isso que eu falo da importância da gente entender. E também é muito importante a gente entender assim, o que esse funcionário quer? O que ele espera? Você sabe que tem muitos clientes meus que falam, Milena, eu quero isso, quero aquilo, quero revolucionar, eu quero inventar a roda. E eu sempre falo para eles, a gente está fazendo um arroz com feijão bem feito? Porque muita gente me pergunta também, eu formo recrutadores, né? E os meus alunos me perguntam assim, Milena, como é que eu faço para me destacar, para me diferenciar? É uma das perguntas que eu mais recebo quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram. Aí a minha resposta é sempre muito simples. Você faz o feijão com arroz bem feito? Porque hoje em dia, nessa era, quando a gente para pensar, qual foi a última vez que você precisou de um marceneiro, um jardineiro, alguma pessoa para arrumar um encanador na sua casa? A pessoa que foi lá, fez o trabalho bem feito, deixou tudo organizadinho no final, ela fez além, ela inventou a roda? Não, mas você ficou extremamente satisfeito e você vai convidar ele de novo quando você precisar novamente. O cara que foi lá, fez de qualquer jeito, não trouxe qualidade e ainda largou tudo de qualquer jeito, você vai chamar de novo? Não vai. Ele não cumpriu aquele padrão básico. Então, a gente precisa fazer o básico bem feito, inclusive as empresas. Quando a gente fala de engajamento de talentos, a gente vive a era de apagão de talentos, isso é um fato. Então, não adianta a empresa falar, não, agora, a partir de agora, mesmo não precisando, eu quero as pessoas aqui dentro.
Ok, ela tem o direito de querer. Só que ela também tem que lembrar que a gente está vivendo uma era em que as pessoas veem como um benefício, muita gente vê como um benefício o trabalho de casa, o trabalho home office. Então, aí é uma decisão que a empresa precisa tomar. Eu quero ter uma quantidade menor de pessoas para concorrer à minha posição ou não. Eu quero, de repente, ter uma pessoa que tem aderência um pouco maior, mas ela está na casa dela 2, 3 vezes na semana, ela vai no escritório ou uma vez na semana. Então, tudo é uma questão de avaliação. Entende? E eu tenho muito cuidado ao generalizar as coisas, os dados e as tendências. Porque, às vezes, você, né, me escutando, você tendo uma pequena empresa, pô, isso não é aplicável para mim. E, às vezes, você é de uma indústria, isso é incabível para mim. Mas, às vezes, você é na área de tecnologia da informação, você está pensando aí, poxa, meus funcionários praticamente todos trabalham de casa. Mas aí, se você pensa na área de TI e pensa na área de suporte, o cara precisa estar lá vendo, muitas vezes, a máquina. Entende? Então, por isso que cada caso é um caso e tem que ser analisado como. E a gente ouvir o nosso colaborador, o que ele quer, qual é a preferência dele, é o arroz com feijão que a gente faz para ter um ambiente de trabalho melhor para as pessoas e ter gente mais engajada. Milena, você falou do garimpador, né? Que hoje o Estado vive, inclusive, essa dificuldade de conquistar talentos, né? E você fala agora também sobre um momento de que a gente vive essa dificuldade de encontrar esses talentos, né? O que está acontecendo, então? Que ajuste que precisa nessa engrenagem para que, de fato, essas pessoas sejam encontradas, inclusive dentro do nosso próprio Estado? O nosso Estado, ele vive... Eu vi esses dias numa palestra, participei de um evento que eu palestrei e vi a participação do secretário lá do Estado. E ele estava falando que era o nosso Estado, hoje ele está no 3º no ranking dos estados que mais têm oportunidade. A gente vive realmente o pleno emprego e cada dia se torna mais difícil a gente fechar vagas com qualidade, a gente conseguir realmente atrair os talentos. Então, eu acho que o grande diferencial e de toda a minha vivência aí de quase 19 anos atuando na frente de contratação de pessoal como profissional de RH, trabalhei muitos anos no mundo corporativo e hoje como consultora, eu vejo que a grande questão é as pessoas, elas escolhem. Antigamente, parece que a pessoa topava qualquer negócio. Tá precisando aqui, eu vou lá. E as empresas não faziam seleção e os funcionários não faziam seleção. Antigamente era só a empresa que escolhia. Hoje em dia a gente vive uma nova era, uma nova realidade em que as pessoas também escolhem a empresa. E aí a gente entra num conceito diferente, né? Que é o employer branding, que é a marca empregadora. O quanto a tua empresa tem uma marca empregadora forte. Se a sua empresa é, entre aspas, queimada no mercado, e isso é um fato, aquela empresa que não para ninguém, aquela empresa que o líder grita, que é naquela política do medo, é uma empresa que tem muita rotatividade, tem muita dificuldade de fechar vaga. Então, quando a gente fala dessa dificuldade da atração de talentos, você não só precisa fazer uma seleção de qualidade, óbvio, para entender se a pessoa tem aderência à cultura da empresa ou não, mas você precisa promover um ambiente de trabalho saudável que as pessoas queiram continuar lá. Você precisa fortalecer a marca empregadora. Como que você faz isso, Milena? É inventando a roda? Não. É fazendo aquilo que eu falei há pouco. Ouve seu funcionário, o que é importante para ele? Sabe? Uma liderança que inspira, uma liderança que respeita, uma liderança que realmente... Um bom líder, um ambiente de trabalho acolhedor, um clima organizacional tranquilo. Isso faz muita diferença. Aí as empresas, a gente separa as empresas que vão ter mais dificuldade ou menos dificuldade de encontrar os talentos nessa era do apagão de talentos. Era de apagão de talentos. Isso, só essa frase já dá aqui uma entrevista inteira para a gente voltar a falar sobre ela. Milena, muito obrigada, viu, pelas suas informações, né, trazendo um pouco mais para essa discussão que é importantíssima, né? Afinal de contas, esse paradigma de como o trabalho está sendo desenvolvido e para onde nós estamos caminhando é algo que realmente está muito presente na nossa sociedade e a gente vai continuar ainda em outras oportunidades falando sobre isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Um bom dia. Bom dia. A gente vai fazer uma pausa, hora do intervalo, e voltamos já. CBN Campo Grande. Oferecimento Shopping Campo Grande. Faça parte do programa